Olá, turminha, tudo bem? Olha só, hoje a Tiana veio aqui para fazer um breve resumo relacionado às disciplinas de português e ciências, tá certo? Lembrando o seguinte, geralmente no simulado de língua portuguesa, eles no final eles fazem uma proposta para você fazer um texto. Então, vocês não vão precisar produzir esse texto amanhã, tá bom? Então vamos lá. Com relação a português, eu vou falar tudo que a gente aprendeu no estudar a língua, depois tudo que a gente aprendeu no ortografar e no produzir texto, tá bom? Com relação à língua portuguesa, a primeira questão que a gente aprendeu no estudar a língua foi a diferença entre sílaba tônica, lembra que é aquela sílaba mais forte de uma palavra, e a sílaba átona, que são as mais fraquinhas, tá certo? Então, a gente aprendeu com relação a separar palavras em sílaba, que vocês já viram isso em outros anos também, e a diferença de sílaba tônica e átona. Lembra que a dica que a Tiana deu quando a gente aprendeu esse assunto foi a ideia de chamar a palavrinha, aquela sílaba que a gente fica mais tempo, é a mais forte. Por exemplo, a palavra quarentena. Eu falo quarentena, o T foi a sílaba que eu fiquei mais tempo. Então, a palavra quarentena, a sílaba tônica é o T e as restantes são as sílabas átonas. Lembra que a Tiana deu a dica também que as palavras que possuem acento, ela automaticamente é a sílaba tônica. Por exemplo, a palavra colégio. Colé, o Lé já tem um acento, né? Então ela já é a sílaba tônica, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá na apostila novamente. Depois, vocês viram também com relação a verbo. A gente viu que verbo pode indicar, né, com relação aos tempos verbais, ele pode ser no passado, no presente ou no futuro. E algo muito importante que a gente aprendeu quando a gente foi ver sobre verbo são as terminações, a diferença de quando a gente termina uma palavra no presente ou no futuro. Por exemplo, quando eu quero dizer assim, eles compraram um lápis. Quando eu quero dizer que no passado que já comprou, eu tenho que colocar no final AM. Isso é muito importante para a vida, de escrever de uma maneira correta. Agora, quando eu quero dizer eles comprarão um lápis, quando eu quero dizer algo que ainda vai acontecer, a finalização é do AOTIL, tá bom? Esse é erro muito comum, as pessoas têm muito costume de errar essa terminação, né? Principalmente na hora de fazer a leitura e de escrever essa diferença de usar o verbo no passado e no futuro. Depois a gente aprendeu com relação ao verbo também sobre o uso do verbo no imperativo. O verbo no imperativo ele serve para fazer um pedido, para dar uma ordem, para dar uma instrução. É muito comum a gente usar o verbo imperativo nas receitas, quando a gente compra um jogo, nas instruções, nas regrinhas do jogo, tá certo? Então, por exemplo, estude para o simulado, faça faça o exercício corretamente, brinque nas horas vagas. Então, esses verbos que a Tiana está dando como exemplo, eles são verbos no imperativo. Ao invés de falar brincar, eu falo brinque. Escrever, escreva. E isso é muito comum da gente ver nos exercícios da apostila também, né? Quando ele fala assim, leia a frase abaixo, reescreva a frase. Todas essas palavrinhas estão sendo usadas no imperativo, tá certo? E elas podem dar, falando novamente, a ideia de uma ordem, de um pedido ou de uma instrução, tá certo? Depois a gente aprendeu que, na verdade, com relação ao estudar a língua, é o último assunto, que é com relação a substantivo e adjetivo. Substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas. Televisão, camiseta, brinco, tiara, olho, nariz. Então, substantivo é aquilo que dá nome às coisas. E adjetivo é aquilo que dá qualidade. Camiseta azul, olho castanho, cabelo médio ou comprido ou curto, camiseta colorida, xadrez, enfim. Você pode dar vários adjetivos, né? Que são palavras que vão dar qualidade às coisas, tá ok? E aí, por fim, na parte do ortografar, a gente aprendeu palavras que terminam com oso, tipo delicioso, saboroso, teimoso. Todas essas palavras que terminam com oso,
Dica que também serve para a vida, para a gente escrever melhor. A gente sempre vai usar a letra S. Então, toda palavrinha que tem esse finalzinho de oso ou de osa, a gente usa a letra S, tá certo? Outra coisa que a gente aprendeu também no ortografar, que o pessoal fala assim, ai tia, mas isso a gente já sabe faz tempo, é com relação ao uso do M antes de P e B, né? Quando que a gente usa M, quando que a gente usa a letra N. Então, por mais que a gente já saiba essa regrinha, né, que usa esse M antes das letras P, das consoantes P e B, é muito comum de errar. Então, se tiver alguma questão nesse sentido e na hora de escrever, prestem muita atenção com relação a isso, tá certo? Para não errar mais, né? Se a gente já aprende, a gente evita de errar, ok? E por fim, a parte de produzir texto. A gente aprendeu sobre narrativa de ficção, a gente viu que na narrativa de ficção a gente tem presença de heróis, de vilões, né? De algo que não é comum acontecer na vida real, algo mais imaginário. A gente aprendeu bastante histórias da mitologia grega. Então, a narrativa de ficção ela tem essa característica, né? E a gente aprendeu também sobre adivinhas, características de adivinha, de sempre começar com uma pergunta, o que é, de finalizar com um ponto de interrogação, de ser organizada em versos. Então, esse foi um pouquinho do que a gente viu em português, tá bom? Quem puder fazer, tiver um tempinho e quiser exercitar, façam a letra B da página 84, que fala sobre sílaba tônica e sílaba átona para refrescar a cabeça, e a letra B da página 87, que trabalha um pouquinho sobre substantivo e adjetivo, tá bom? Que são daquelas atividades complementares, ok? E aí, com relação às ciências, ai, como eu adoro esse assunto, né? Que a gente aprendeu sobre alimentação. E a gente viu que a alimentação ela é fundamental para a gente ter energia, para poder brincar, para poder correr, para poder estudar, para os animais conseguirem caçar. Então, alimento é fonte de energia, tá certo? E aí, com relação à alimentação, a gente viu que é muito importante a gente se preocupar com a alimentação, né? Porque cada alimento traz um nutriente diferente para o nosso organismo. E a gente precisa de diferentes nutrientes para o nosso dia a dia. Lembra que a gente aprendeu sobre aquela pirâmide que fala sobre os diferentes alimentos que a gente necessita no nosso dia a dia? Então, não quer dizer que me alimentar bem é comer só salada e fruta. Não, porque a gente percebe que na salada e na fruta a gente tem vitaminas que a gente só encontra nelas. Mas a gente precisa também do carboidrato, que a gente encontra nos alimentos energéticos, a gente precisa da proteína, que a gente encontra nos alimentos construtores, tá certo?